Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. A Agência Nacional do Petróleo autoriza posto de gasolina a fazer delivery de combustíveis. Supremo determina multa e entrega de dados de quem passar trote em serviço de emergência. Rio de Janeiro tem a menor taxa de resultados positivos para a Covid-19. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app. Uma resolução aprovada nesta quinta-feira pela Agência Nacional do Petróleo autoriza a venda de combustível por delivery. Começamos por Brasília com Matheus Escavazini. Matheus, boa noite para você. Explica para a gente, por favor, como é que vai funcionar isso, hein? Boa noite, Salsi. O serviço de entrega só vai ser permitido para gasolina comum e etanol em alguns postos. Essa comercialização vai depender de uma autorização da agência e terá de seguir algumas regras. O posto deverá estar em dia com o programa de monitoramento da qualidade da ANP e a entrega só poderá ser feita na cidade do revendedor. Na resolução, a agência também determina que os preços dos combustíveis devem ser exibidos com apenas 2 casas decimais e não em 3, como acontece hoje. A medida entra em vigor 180 dias após a publicação no Diário Oficial. Salsi. É certo, Matheus. Daqui a pouco conversamos novamente. Agora a notícia boa que vem do estado do Rio de Janeiro, que registrou a menor taxa de testes positivos para a Covid-19. Isso desde o início da pandemia. O Leonardo Aque tem mais informações para a gente. Oi, Léo, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, segundo o levantamento da Secretaria Estadual de Saúde, de cada 100 exames realizados em outubro, 10 deram positivo para a Covid, ou seja, 10%. O índice chegou a ser de 48% em abril do ano passado, período considerado o maior pico da pandemia. Os especialistas dizem que esses números são importantes para comprovar que a circulação do vírus está bem menor. Os dados são levados em conta na hora de definir medidas sanitárias mais flexíveis. Agora, aqui na cidade do Rio, a Prefeitura reduziu mais uma vez o intervalo para a segunda dose da vacina da Pfizer. Agora, moradores com 20 anos ou mais vão poder completar o esquema vacinal 21 dias depois da primeira aplicação. Salsi. Obrigada, Léo, pelas suas informações. Minas Gerais já sabe quando deve liberar o uso das máscaras em locais abertos. Virgínia Nalon conta pra gente quando isso deve acontecer, hein? Boa noite. Oi, Salso, boa noite para você. Só quando 80% da população tiver completado a imunização contra a Covid-19. O governo de Minas acredita que essa meta seja alcançada até o fim de novembro e já estuda a possibilidade de liberar a proteção em locais abertos. Em locais fechados, ainda não há o que se discutir. Nesta quinta, 64% dos adultos estavam com o esquema vacinal completo em todo o estado. Até agora foram aplicadas mais de 28 milhões de imunizantes contra a doença em Minas Gerais. Por aqui, a pandemia segue desacelerando. Nos últimos 14 dias, o número de casos caiu 36%. Boas notícias, hein, Salsi? Que bom, e que continue assim, né, Virgínia? Muito obrigada. Boa noite para você. Na cidade de Nova York, crianças que se vacinarem contra a Covid vão receber o equivalente a R$ 560. O prefeito Bill de Blasio disse que o incentivo vai ser dado para quem for imunizado em escolas públicas ou clínicas municipais. Além da quantia em dinheiro, as famílias poderão receber ingressos para eventos locais. O anúncio veio um dia depois da vacina começar a ser aplicada em crianças de 5 a 11 anos no país. De volta ao Brasil, em Salvador, uma campanha vai oferecer descontos no comércio para incentivar a população a tomar a segunda dose da vacina. Quem conta pra gente é a Juliana Tourinho. Juliana, boa noite. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. A campanha Vacina no Braço, Desconto na Compra tem o objetivo de acelerar a retomada econômica das atividades na capital baiana.
Shoppings, bares, restaurantes e outros estabelecimentos participam da ação que oferece descontos a partir de 5% em diversos produtos e serviços. Para ter acesso aos benefícios, basta apresentar o comprovante de vacinação e um documento com foto. A Prefeitura acredita que a iniciativa vai reduzir a taxa de contágio da doença e diminuir os riscos de novas medidas restritivas. Salce. Obrigada, Juliana. E olha, Porto Alegre é outra capital que registra forte queda de internações por Covid-19. Vamos para lá, então, conversar com a Marcele Dutra. Marcele, boa noite. Boa noite, Salce. Porto Alegre vê as internações despencarem depois que 81% da população adulta completaram a imunização contra a Covid-19. No mês de outubro, a cidade teve o menor índice de internações pela doença em leitos de UTI desde o início da pandemia. A média diária de ocupação de vagas caiu 86% em comparação ao início de abril, que chegou a ter, em um único dia, 880 pacientes internados em leitos de terapia intensiva. Nesta sexta-feira, a Secretaria de Saúde vai entregar 305 mil doses da vacina Pfizer para todos os municípios do estado. Salce. Obrigada. Já em Pernambuco, 3 a cada 4 mortes causadas pela Covid-19 foram de pessoas que não estavam imunizadas contra a doença. A Priscila Assis detalha este assunto agora para a gente. Oi, Priscila. Boa noite, Salce. Uma pesquisa realizada entre janeiro e outubro deste ano revelou que 75% dos óbitos no estado provocados pela Covid-19 foram em pessoas que não tinham recebido nenhuma dose da vacina contra o coronavírus. 17% das mortes ocorreram na população que havia tomado apenas a primeira dose. E os outros 2% dos óbitos pegaram a doença antes dos 14 dias que a vacina precisa para fazer efeito. O balanço foi apresentado nesta quinta-feira pela Secretaria Estadual de Saúde. Foram analisadas 9.103 mortes no período. Do total dessas mortes, 6%, o que equivale a 564 pessoas, tinham um esquema vacinal completo. A grande maioria, 411 delas, tinham doenças pré-existentes. Salce. Obrigada, Priscila, pelas informações. No México, uma caravana de imigrantes entrou em confronto com a Guarda Nacional. O grupo avançou para cima dos agentes de segurança com pedras e pedaços de madeira. Os guardas recuaram e conseguiram subir nos caminhões da tropa. 2 deles chegaram a cair do veículo. Você acompanha aí nas imagens, 25 imigrantes foram detidos. O confronto aconteceu no sul do México. A caravana teria partido no fim de outubro da fronteira do México com a Guatemala, rumo aos Estados Unidos. Curitiba diminuiu restrições por conta da queda dos índices da pandemia. Quem tem todos os detalhes para a gente é a repórter Manuela Niklevics. Manuela, boa noite. Oi, Salce, uma boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. A Prefeitura de Curitiba publicou um novo decreto que reduz ao mínimo as restrições de circulação. A partir de agora, restaurantes, lanchonetes, estabelecimentos comerciais e casas noturnas podem voltar a funcionar com a capacidade máxima, mas o uso de máscara continua obrigatório. Também foi liberado o consumo nas tabacarias e a venda de bebidas alcoólicas e alimentos em eventos culturais e esportivos com público externo. A única restrição que foi mantida é a proibição do consumo de bebidas alcoólicas nas ruas, com exceção das feiras livres. Nos últimos 14 dias, a redução no número de mortes por Covid-19 na cidade foi de 43%. Volto com você, Salce. Muito obrigada, Manuela, pelas suas informações. Na contramão de várias regiões do Brasil, o governo da Paraíba renovou o decreto que mantém o estado de calamidade pública por causa da pandemia. O Simon Cavalcante explica os motivos agora melhor pra gente. Oi, Simon. Olá, Salce, boa noite. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira e vale para os 223 municípios da Paraíba. O decreto tem validade por 6 meses e autoriza a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços em casos de urgência.
Também fica liberado requisitar bens móveis e imóveis privados, assim como serviços pessoais durante a pandemia, caso essas medidas forem necessárias. Até agora, a Paraíba tem cerca de 455 mil casos de coronavírus e 9.435 mortes causadas pela doença. Salce. Obrigada, Simon. A maior atração turística de Paris praticamente recuperou a média de visitantes que tinha antes da pandemia. Mais de 13 mil pessoas visitaram a Torre Eiffel diariamente durante o verão europeu e o fluxo aumentou para 20 mil pessoas nos finais de semana. Antes da pandemia, a média era de 25 mil visitantes. O monumento foi reaberto em julho, depois de 9 meses fechado. Aqui em São Paulo, parte do complexo do Ibirapuera foi tombada provisoriamente. A decisão divulgada pelo IPHAN impede a privatização. Vamos para mais detalhes agora dessa história com a Giovana Rizardo. Giovana, boa noite. Boa noite, Salce. Boa noite a todos. A ideia do tombamento provisório é proteger pelo menos parte do complexo do Ibirapuera, que tem um valor afetivo para a maioria dos frequentadores aqui desse centro esportivo. A decisão do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que faz parte do Ministério do Turismo, foi publicada em Diário Oficial. Com essa medida, não é possível demolir ou destruir parte das estruturas, por exemplo, sem a autorização do órgão. Estão preservados, portanto, o ginásio do Ibirapuera, o ginásio poliesportivo Mauro Pinheiro, o estádio Ícaro de Castro Melo, o conjunto aquático Caio Pompeu de Toledo, o Palácio do Judô, as quadras de tênis e prédios de administração. O governo de São Paulo diz que estuda medidas para reverter a decisão. Salce. Obrigada, Giovana, pelos detalhes. E a Lituânia concluiu os primeiros trechos de uma barreira na fronteira com a Bielorrússia, feito para impedir a entrada de migrantes. A grade também vai passar pelos territórios da Letônia e da Polônia. O objetivo é bloquear a passagem de migrantes vindos do Oriente Médio. A construção vai custar um valor aí equivalente a 980 milhões de reais e terá uma extensão de 500 quilômetros no total. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou nesta quinta-feira as datas das sabatinas com indicados para cargos pelo governo. A mais aguardada é a do ex-advogado-geral da União, André Mendonça, para o Supremo Tribunal Federal. Ele foi indicado pelo presidente Bolsonaro há quase 4 meses. É importante que cheguemos ao fim do ano com essas sabatinas realizadas, com esses nomes apreciados. Por isso, a presidência ontem decidiu pela designação das datas de 30 de novembro, 1º de dezembro e 2 de dezembro, portanto, terça, quarta e quinta, uma semana em que nós vamos ter condição de fazer um esforço concentrado para que todos os senadores estejam presentes em Brasília, haja vista que o voto é individual e secreto e presencial. Portanto, esse esforço concentrado é a condição para que aconteçam as apreciações de nomes indicados que já foram sabatinados, estão pendentes de plenário, e aqueles nomes que estão pendentes de sabatinas nas comissões. E o Supremo determinou que as operadoras de telefonia forneçam às autoridades dados de quem passa em trotes a serviços de emergência. Voltamos agora com o Matheus Escavazini em Brasília. Matheus. Salce, a decisão aconteceu de forma unânime pelo plenário da Corte e valida a aplicação de multa para quem realizar trotes. O STF levou em conta uma lei estadual do Paraná que trata sobre o assunto. O ministro Gilmar Mendes é relator de uma ação da Associação Nacional das Operadoras de Celulares que queria derrubar trechos da lei que obrigam o fornecimento de dados. Mas o magistrado entendeu que essa é uma medida para garantir a segurança pública. E a privacidade dos clientes não pode ser usada para impedir a punição. O ministro Luiz Roberto Barroso acrescentou que um adulto deslocar uma ambulância em vão é perverso e não tem nada de diversão. E destacou que os trotes colocam em risco o atendimento de quem realmente precisa. Salce. Sem dúvida, muita falta de respeito. E seguimos com você, Matheus, com outro assunto agora muito importante. O Supremo deu o prazo de 5 dias aí para o ministro do Trabalho e Previdência Social, Onyx Lorenzoni, se manifestar sobre a portaria que proíbe as empresas, de demitirem funcionários
usuários não vacinados, Matheus. Exatamente, Salsi. O ministro Luiz Roberto Barroso quer esclarecimentos sobre o tema antes de tomar uma decisão. 3 ações questionam a portaria do governo que proíbe as empresas de demitirem ou contratarem funcionários baseadas na apresentação da carteira de vacinação. Para o Planalto, isso é uma prática discriminatória. A medida foi publicada na última segunda-feira. Para os partidos de oposição, mesmo com o trabalho sendo um direito garantido pela Constituição, é inconstitucional submeter o coletivo a risco de infecção pela Covid-19, já que a saúde e a vida também são direitos fundamentais. As ações ainda afirmam que a medida viola a autonomia das empresas. Salsi. Muito obrigada, Matheus, pelas suas informações. Uma ótima noite para você. O presidente Jair Bolsonaro defendeu a portaria na live desta quinta-feira. Até que enfim, né, estamos vendo, olha só que absurdo, sindicatos favoráveis a demissões. Eu espero que a portaria lá do Ministério do Onyx Lorenzoni tenha sucesso. Para avaliar, já foi judicializado, já está no Supremo aqui, partido de esquerda pedindo, né, que essa portaria deixe de existir. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa convocou novas eleições para Portugal em 30 de janeiro do ano que vem. O pleito vai acontecer após o governo ter aprovado a dissolução do parlamento. A medida foi uma consequência da reprovação da proposta de orçamento para 2022, apresentada pelo primeiro-ministro Antônio Costa. Pela primeira vez em 45 anos, um orçamento de Estado não foi aprovado no país. Já o governo de Israel conseguiu aprovar em novembro o orçamento de 2021. Essa foi a primeira aprovação em mais de 3 anos. Se o orçamento não fosse aprovado até 14 de novembro, o parlamento seria dissolvido e novas eleições seriam convocadas. A aprovação foi vista como uma vitória da coalizão que assumiu o governo em junho. O orçamento prevê gastos de um valor aí equivalente a R$1 trilhão. Agora o governo precisa aprovar as contas para o ano que vem. Os beneficiários do Auxílio Brasil não terão dificuldade de receber os pagamentos. O presidente da Caixa Econômica Federal garante que o banco já tem a estrutura necessária para repassar os valores assim que o governo determinar. Pedro Guimarães participou do JR Entrevista desta quinta-feira. Veja. Nós já temos um aplicativo, que é o Caixa Tem, testado. Nós já conhecemos as pessoas, elas já têm conta. Nós já temos a organização normalmente por mês de pagamento, então a Caixa não terá nenhum problema do ponto de vista operacional. Basta que a gente saiba qual é o programa, quem vai receber e quanto vai receber. Mas isso é uma questão rápida. Então, o que aconteceu é que nós já pagávamos benefícios sociais e o auxílio emergencial ele teve uma grande transformação, que foi pagar também por meios digitais, que não existia, e incluir 38 milhões de brasileiros que eram os que se chamavam invisíveis. Então, este novo programa, eu entendo, que deve ser basicamente quem já recebe ou recebeu. Talvez tenham algumas inclusões, mas certamente será uma parcela muito pequena. Então, não teremos problema nenhum operacional em qualquer programa anunciado pelo governo. Seguimos o JR 24 horas com o mercado financeiro. A aprovação da PEC dos precatórios influenciou o mercado financeiro desta quinta-feira. O dólar fechou em alta de 0,28%, cotado a R$ 5,60. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo registrou queda de 2,9%, fechando abaixo dos 104 mil pontos, menor patamar desde novembro do ano passado. Um relatório revelou que a China é o maior poluidor da atmosfera em 2021. O país asiático foi responsável por 31% das emissões de dióxido de carbono, o principal gás do efeito estufa. O estudo foi anunciado por cientistas durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que acontece em Glasgow, na Escócia. O julgamento de um ex-guarda de campo de concentração começou a ouvir testemunhas nesta quinta-feira. Um sobrevivente de 92 anos viajou de Israel para testemunhar num tribunal na Alemanha. Ele foi prisioneiro no campo de concentração em que o ex-guarda nazista trabalhou.
Joseph S. é acusado de contribuir para a morte de mais de 3.000 pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje ele responde pelos crimes aos 100 anos de idade. Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram o dia e logo depois tem o Fala que eu te escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.